Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, processamento de linguagem natural, modelagem de tópicos. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à semana 4 da nossa disciplina de processamento de linguagem natural. No estúdio da Univesp, o professor Márcio Porto Basgalup é branco de cabelo e barba castanhos. Ele usa camisa social rosa e calça jeans. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho. E hoje a gente vai abordar o tópico chamado modelagem de tópicos, certo? Então a gente vai seguir essa estrutura aqui da apresentação. Primeiro a gente vai fazer uma introdução ao que é a modelagem de tópicos. Depois a gente vai falar sobre modelos probabilísticos, né, para resolver esse problema, e mais especificamente o algoritmo LDA. E por fim a gente vai ver como é que a gente pode fazer uma avaliação, né, dos tópicos, da qualidade, né, dessa modelagem de tópicos gerada. No primeiro slide, os tópicos lidos pelo professor. 1. Introdução à modelagem de tópicos. 2. Modelos probabilísticos, LDA. 3. Avaliação. Bom, primeiramente, né, apresentar uma motivação, né, sobre a ideia de se trabalhar com modelagem de tópicos, né. No slide intitulado Motivação aos tópicos, modelos de tópicos provêm métodos para automaticamente organizar, entender, buscar e sumarizar uma grande coleção de documentos. Descobrir padrões de tópicos ocultos que pervadem uma coleção de documentos textuais, anotar documentos de acordo com seus tópicos, usar as anotações para organizar, sumarizar e auxiliar na busca. Iniciando com a definição, né, que basicamente que modelos de tópicos eles provêm métodos, né, para automaticamente organizar, entender, buscar e sumarizar uma grande coleção de documentos. Basicamente a ideia que a gente tem aqui é de tentar descobrir, né, extrair informações, padrões ocultos nesses dados, né, de forma a categorizar esses nossos textos de uma forma diferente, né, com a construção desses tópicos. Isso aqui nada mais é do que uma analogia bem simples, né, se utiliza muito esses algoritmos de agrupamento, né, então a gente está fazendo um agrupamento, né, um clustering, né, desses nossos documentos. Qual que é a ideia? Em vez da gente representar um texto por um texto que a gente tem várias palavras diferentes, a gente tenta encontrar tópicos, né, para poder resumir, vamos dizer assim, esses nossos textos, né, e esses padrões que a gente quer encontrar são padrões que estão ocultos, né, nos nossos documentos, né. E a gente pode anotar documentos, né, de acordo com esses tópicos e também usar essas anotações para organizar, sumarizar e até auxiliar na busca por outros documentos que são relacionados a esses tópicos, né? Então a gente vai vendo um pouquinho de mais detalhes aqui durante a apresentação. Novo slide com o título Tópicos Descobertos e uma imagem com 4 colunas preenchidas pelas seguintes palavras. Primeira coluna, Human, Genome, DNA, Genetic, Genes, Sequence, Gene, Molecular, Sequencing, Map, Information, Genetics, Mapping, Project, Sequences. Segunda coluna, Evolution, Evolutionary, Species, Organisms, Life, Origin, Biology, Groups, Phylogenetic, Living, Diversity, Group, New, Two, Common. Terceira coluna, Disease, Host, Bacteria, Disease, Resistance, Bacterial, New, Strains, Control, Infectious, Malaria, Parasite, Parasites, Unite, Tuberculosis. Quarta coluna, Computer, Models, Information, Data, Computers, System, Network, Systems, Model, Parallel, Methods, Networks, Software, New, Simulations. Abaixo da imagem a informação, distribuição de tópicos sobre palavras. Bley, 2011. Esse aqui é um exemplo, pessoal, de um conjunto de tópicos, né, que foram descobertos nesse trabalho aqui, distribuição de tópicos sobre palavras, né, o trabalho de Bley em 2011. Então a gente tem aqui
palavras que compõem 4 tópicos que foram descobertos, né, a partir do, se eu não me engano, foram os últimos 100 anos, né, desde então, dessa publicação, dos artigos científicos publicados na revista Science. E a partir disso se construiu esses tópicos, né, que podem ser representados, a gente vai ver como isso é feito no nosso LDA, né, pode ser representado por um conjunto de palavras que normalmente quando aparecem juntas, ao mesmo tempo num documento, elas caracterizam um determinado tópico. Então a gente vai ver aqui essa primeira coluna, são palavras que a gente pode, depois, uma vez descoberto esses tópicos, nesse caso aqui são 4, cada uma dessas colunas, né, a gente vai olhar da mesma forma que a gente faz com análise de agrupamento, né, a gente vai olhar para esses tópicos e tentar entender o que aquilo ali representa. Ó, esses caras estão sempre juntos, a palavra humano, genoma, DNA, gene, sequência, então vou entender que isso aqui pode ser algo que fala sobre genética, vamos dizer assim, um tópico de genética. Já a nossa vamos dizer assim, nossa quarta coluna aqui, fala de computador, modelos, informação, dados, computadores, etc. Então a gente vê que pode ser alguma categoria que a gente pode chamar de computação, ou de computador, ou de informática, né? Se a gente for pegar esses tópicos, né, essas estruturas que a gente acaba encontrando com diferentes algoritmos, com diferentes conjuntos de textos, cada pessoa que for analisar esses tópicos, ela pode dar um nome, pode dar um rótulo diferente para esses aí, né? Estou dando alguns exemplos para vocês como que a gente denominaria esses tópicos que foram encontrados, né? Se a gente for ver a segunda coluna, que fala de evolução, evolutivo, espécies, organismos, vida, a gente poderia considerar um tópico como evolução, por exemplo, chamado evolução, evolution, né? Do inglês, né? E o terceiro aqui são doenças, né? Disease, host, que é hospedeiro, ou doença, ou bactéria, né? Também são palavras, né, que são relacionadas, assim, a gente pode, ao tópico de doença, a gente poderia construir um tópico, chamar esse tópico de doenças, né? Certo? Só para a gente ter uma ideia do que pode ser feito aqui, né? O que a gente pode acabar descobrindo nessas nossas modelagens de tópicos. Mas, resumidamente, o que a gente tem? A partir de um conjunto de documentos, que a gente tem vários documentos com várias palavras que compõem esses documentos, a gente quer criar esses tópicos. Não só colocar esses caras, esses documentos que a gente está trabalhando, distribuir ele em diferentes tópicos, mas a gente também quer criar, né, esses tópicos, né? Essa aqui é a ideia para poder fazer essa organização melhor dos documentos, né? Aqui tem alguns exemplos, né, de tópicos que foram extraídos de discursos políticos, por exemplo. Então, claro que a gente pegaria um discurso político, faria uma transcrição, escreveria num texto, para depois fazer essa extração, né? Em novo slide, o título, Tópicos de discursos políticos, e abaixo um gráfico com o título, Ruas, povo, movimento, população, sociedade, manifestações, pública, política, país brasileiro. O eixo vertical do gráfico representa o número de discursos com este assunto, e nele estão as marcações de baixo para cima, menos 25, 0, 25, 50, 75 e 100. O eixo horizontal está dividido aproximadamente em 3 partes. Na primeira, à esquerda, estão todos os meses do ano de 2011. No meio estão todos os meses do ano de 2012, e na terceira parte, à direita, estão os meses de janeiro a setembro do ano de 2013. Os meses estão enfileirados de acordo com os trimestres. Uma linha horizontal verde que indica a frequência parte da marcação 0 do eixo vertical e segue até o mês de julho de 2011, onde sofre uma pequena elevação próxima ao número 5 do eixo vertical. A linha decresce para 0 e volta a subir em outubro de 2011, próximo ao número 10. Decresce e segue até abril de 2012, onde cresce até 5. Decresce e volta a 5 em julho de 2012. A linha decresce e segue na marcação 0 até janeiro de 2013, na qual tem uma pequena elevação abaixo do número 5 no eixo vertical. Segue em oscilações discretas e, quando chega em julho de 2013, atinge o pico acima do número 75 no eixo vertical. A linha decresce bruscamente e, nesse percurso, tem as demarcações aproximadas 40, 15 e 10. Então aqui a gente tem alguns exemplos de algumas palavras que aparecem aqui no eixo Y, a gente tem o número de discursos, né? Ou seja, o número de documentos, né, que a gente tem esses assuntos, essas palavras que estão aqui, o tópico representado por essas palavras que a gente está vendo aqui, como ruas, povo, movimento, população, etc. E aí, para cada mês, ano aqui, a gente vai vendo esse número de discursos que tem esse assunto, né? E a gente vê que tem um destaque aqui, tem um pico em junho de 2013, por exemplo, né? Para esse assunto.
No slide, um novo gráfico com o título Mulheres, Violência Feminina, Homens, Maria, Lei, Senhora, Dia, Deputado, Casa. O eixo vertical representa o número de discursos com este assunto, e nele estão as marcações de baixo para cima: -10, 0, 10, 20, 30, 40 e 50. O eixo horizontal está dividido aproximadamente em 3 partes. Na primeira, à esquerda, estão todos os meses do ano de 2011. No meio estão todos os meses do ano de 2012. E na terceira parte, à direita, estão os meses de janeiro a setembro do ano de 2013. Os meses estão enfileirados de acordo com os trimestres. Uma linha horizontal verde composta por várias elevações e declínios indica a frequência e parte da marcação zero do eixo vertical. Ela aponta os valores aproximados. Ano de 2011, janeiro 0, fevereiro 5, março 20, abril 10, maio 3, junho 3, julho 1, agosto 10, setembro 8, outubro 5, novembro 10, dezembro 4. Ano de 2012, janeiro 0, fevereiro 3, março 40, abril 1, maio 9, junho 3, julho 5, agosto 8, setembro 0, outubro 5, novembro 9, dezembro 5. Ano de 2013, janeiro 0, fevereiro 10, março 19, abril 9, maio 3, junho 5, julho 8, agosto 12, setembro 3. E para esse um outro tópico também extraído de discursos políticos, né, que seria um tópico representado por essas palavras que a gente está vendo aqui: mulheres, violência feminina, homens, Maria, lei e etc., né? E a gente vê que tem alguns picos também aqui em março de 2011, em março de 2012, em março de 2013, né? A gente tem alguns picos aí que aparecem nesses dados, né? Novo slide com o título Documentos e Tópicos. Abaixo, uma imagem com 5 etapas que representam a navegação na Wikipedia. No canto superior esquerdo, um retângulo com o título Wikipedia Topics, Relative Presence of Topics in All Documents, seguido de tópicos dispostos em retângulos enfileirados. Do tópico Film Series Show, parte uma seta para a etapa seguinte, à direita, na qual há 3 colunas intituladas Words, Related Documents e Related Topics. Em cada coluna, há uma lista de palavras correspondentes a cada título. Na coluna Related Documents, o nome Stanley Kubrick está selecionado e dele parte uma seta para a terceira imagem, à direita, com o nome do cineasta no título. Na imagem há um gráfico de setores, acima da seção Related Topics. À esquerda, uma breve biografia. Ao centro e à direita, uma coluna nomeada Related Documents. Do tópico Theory, Work, Human, em Related Topics, parte uma seta para a quarta imagem que está no canto inferior esquerdo do slide. Na etapa Theory, Work, Human, há 3 colunas, Words, Related Documents e Related Topics. Do tópico Existentialism, da coluna Related Documents, parte uma seta para a quinta e última imagem à direita. Nela há um gráfico de setores acima da seção Related Topics, um artigo ao centro e à direita, uma coluna nomeada Related Documents. Esse aqui também é outro exemplo interessante, pessoal. É uma figura no navegador que posso passar o link depois no nosso AVA, para vocês darem uma olhada nesse artigo, né, que fez uma ferramenta, um navegador aqui, né, que faz uma navegação na Wikipédia e com esse modelo de tópicos, né. Se a gente começar pelo canto superior aqui, a gente vai ver um conjunto de tópicos, né, que sendo cada tema que a gente tem aqui, né, descoberto por um algoritmo de modelagem de tópicos, né. Então, se a gente clicar num tópico específico aqui, sobre cinema e televisão, por exemplo, a gente vai escolher um documento que está associado a esse tema, que é um artigo, né, que a gente tem aqui sobre o Stanley Kubrick, né, e aí depois a gente vai de novo continuando, né, e aí a página sobre esse artigo vai incluir o conteúdo e os tópicos de que se trata, né, que a gente tem aqui sobre esse artigo. A gente pode explorar também esse tópico relacionado sobre filosofia, por exemplo, né, e psicologia, e finalmente a gente vai visualizar um artigo que vai ser relacionado com o tema de existencialismo, né, que a gente tem aqui no final, né. Então, essa estrutura de navegação que a gente tem aqui, ela é criada
executando algum algoritmo de modelagem de tópicos, né, a partir do texto bruto que a gente tem no nosso Wikipedia, né? E aí depois a gente acaba fazendo essa visualização ao final, né? Bom, os modelos para poder fazer essa criação, né? Criar esses grupos, criar esses tópicos, né? A gente vai ver o mais conhecido, que é o LDA, né? Que é um modelo probabilístico, né? Basicamente, pessoal... No slide, o título Modelos probabilísticos e os tópicos. Modelos probabilísticos de tópicos são conjuntos de algoritmos cujo objetivo é descobrir estruturas temáticas em grandes coleções de documentos. Representar uma coleção de documentos pelos tópicos é uma forma de reduzir o conjunto de descritores da coleção. Probabilistic Latent Semantic Indexing, PLSI. Latent Directively Allocation, LDA. Hierarchical Dirichlet Process, HDP. O LDA é o modelo base. Os modelos probabilísticos, né, é um conjunto de algoritmos, né, que tem como objetivo descobrir as estruturas, né, temáticas em grandes coleções de documentos, né. A gente tem aqui alguns exemplos, né, como o PLSI, o HDP, mas o LDA é um modelo base aí, que é bastante conhecido e bem mais utilizado para poder fazer essa modelagem de tópicos, né. Então a ideia é que a partir de uma coleção de documentos a gente tente encontrar esses tópicos que eu mencionei para vocês, né. O que é o que esses modelos probabilísticos normalmente nos proporcionam, né? Vai nos proporcionar não só uma quantidade, para cada tópico ele vai ser representado por uma quantidade de palavras, algumas palavras, e cada documento que a gente tiver vai ser associado a uma probabilidade, né? Para cada palavra desses tópicos, então a gente tem lá, vamos supor que a gente tem 3 tópicos e cada tópico representado por 5 palavras. Então a gente pode colocar isso como sendo um vetor, né? Cada tópico ser um vetor de 5 valores. E aí, quando a gente tiver um documento chegando, vamos dizer assim, né, a ideia o que é? A gente ter algumas probabilidades associadas a esses tópicos, a esses valores. Então, para cada tópico, a gente vai ter probabilidades dessas palavras que estão representando esses tópicos, né? E, claro, que aquelas palavras que a gente tem que são mais importantes, elas vão ter uma probabilidade maior dentro de um determinado tópico, né? E outras não tão altas como essas que são mais importantes, né? Mas a ideia é encontrar, então, esses valores, né, essas probabilidades para poder representar esses nossos tópicos, né? Em novo slide, o título LDA e os tópicos. Latent Dirichlet Allocation. LDA é um método padrão para modelagem de tópicos. Descrito por Bley et al. 2003, www.cias.harvard.edu/courses/cs 281-papers-bley-NG-Jordan-2003.pdf. Assume um modelo generativo. Cada documento é uma mistura de tópicos. Cada tópico é uma mistura de termos. Correlated Topic Model, CTM, é uma extensão do LDA. Então, o LDA, esse algoritmo que a gente vai ver aqui, né? Ele é um método padrão, né, de modelagem de tópicos. Ele foi descrito pelo Bley et al. Em 2003, aqui tem um link para o artigo, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Ele assume um modelo generativo, né? E tem aqui também um modelo Correlated Topic Model, né? O CTM, que é uma extensão do LDA, né? Com critério de informação para vocês, né? No slide intitulado Funcionamento, os tópicos. Segundo o LDA, o corpus é resultado de um processo generativo. Cada documento é uma mistura de K assuntos. Cada assunto possui uma distribuição de probabilidade para os V termos do vocabulário. Os tópicos são distribuições de probabilidade sobre o amplo vocabulário hipotético. Com esse modelo, em hipótese, se geram os documentos caso fossem conhecidos os parâmetros. É um modelo baseado em probabilidade condicional. Bom, como eu mencionei, né, o LDA, né, ele faz parte dos algoritmos probabilísticos, né, para modelagem de tópicos, né, e basicamente a ideia, então, né, é a gente, a partir dessas nossas palavras que a gente tem, né, que são as palavras que são no nosso texto, a gente tentar encontrar essas variáveis latentes, que a gente chama, né, que são as variáveis ocultas, né, que na verdade são os tópicos que a gente quer descobrir aqui, né. Então, as variáveis observadas que a gente tem no processo são as palavras desses documentos, né, que a gente vai utilizar, né, para cada documento nós vamos usar as palavras desse documento, e as ocultas vai ser essas estruturas de tópicos aí que a gente quer estimar, né. Então, ele parte do princípio que cada documento ele é uma mistura de K assuntos,
Cada assunto vai possuir uma distribuição de probabilidade para os V, termos do vocabulário, né? Os tópicos são distribuições de probabilidade sobre o amplo vocabulário hipotético. Então, com esse modelo, em hipótese, se geram os documentos, né? Caso fossem conhecidos os parâmetros, tenta fazer justamente fazer a geração deles, né? E o modelo baseado em probabilidade condicional, né? Então, aqui a ideia... No slide intitulado Modelos Probabilísticos, uma imagem apresenta um diagrama de fluxo com 5 etapas interconectadas por setas. Das 2 primeiras etapas, Make Assumptions e Collect Data, partem setas que apontam para a terceira etapa, Infer the Posterior. Da terceira etapa, partem 3 setas e cada uma aponta para uma etapa, Check, Predict e Explore. Em cada etapa há uma ilustração, Make Assumptions, retângulo horizontal com um círculo vazio à esquerda e um retângulo menor à direita. Dentro do retângulo menor há outros 2 círculos, um vazio e um preenchido. Uma seta parte do primeiro círculo e indica o segundo, que aponta para o terceiro. À direita, fora dos retângulos, há um quadrado com um círculo vazio, do qual parte uma seta que aponta para o círculo preenchido. Collect Data, revistas empilhadas. Infer the Posterior, gráfico de área com um pico. Check, circunferências concêntricas em um gráfico tridimensional. Predict, gráfico de linha com diversas oscilações. Explore, 4 imagens do perfil de uma cabeça humana vista por dentro. A estrutura geral de um modelo probabilístico, não necessariamente LDA, né? Que a ideia então é fazer pressupor algumas hipóteses, né? E a partir disso e a partir de uma coleção de dados, uma coletânea de dados, a gente vai inferir, né? Fazer a inferência desses tópicos aí, estimar essas probabilidades que a gente está querendo trabalhar, né? E então, depois que a gente fizer isso, a gente pode utilizar para previsão, para fazer uma checagem com os documentos que a gente tem, ou fazer até uma análise exploratória, tá? Novo slide com um modelo LDA, no qual há 4 tópicos representados por caixas de texto coloridas: amarelo, roxo, verde e azul. O primeiro tópico amarelo possui as seguintes informações: gene 0.04, DNA 0.02, genética 0.01. O segundo tópico roxo possui as seguintes informações: life 0.02, involve 0.01, organism 0.01. O terceiro tópico verde possui as seguintes informações: brain 0.04, neuron 0.02, nerve 0.01. O quarto tópico azul possui as seguintes informações: data 0.02, number 0.02, computer 0.01. À direita dos tópicos há um documento intitulado Seeking Life's Bare Genetic Necessities. Palavras do texto do documento estão destacadas nas cores dos tópicos. À direita, o título, Topic Proportions and Assignments. E abaixo, um gráfico de colunas, do qual partem setas que se conectam a círculos nas mesmas cores dos tópicos à esquerda. Dos círculos partem outras setas que apontam para as informações destacadas no texto na cor correspondente. Abaixo da imagem, as informações. Cada tópico é uma distribuição de palavras. Cada documento é uma mistura de tópicos. Cada palavra é uma amostra de um desses tópicos. Essa é uma imagem, um exemplo que vem do artigo do LDA também, né, para mostrar o funcionamento dele, né? Então, esse modelo LDA, ele tem como premissa, né, o fato de que os documentos exibem vários tópicos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um artigo que está aqui, né, Seeking Life's Bare, né, Genetic Necessities, é o artigo que está no próprio artigo o artigo que propõe o LDA, tem esse documento que a gente está vendo na imagem aqui, que também é um artigo, né? A gente está misturando muito a palavra artigo só para diferenciar, né? Então, o artigo dos autores que propuseram tem essa imagem que representa um artigo também com esse título, né? Que eu mencionei para vocês agora, certo? Ele indica a imagem do documento. Então, trata do uso de análise de dados, né, para determinar o número dos genes que um organismo precisa para sobreviver. Então, destacados aqui, diferentes palavras que aparecem, né? Em rosa, por exemplo, em azul, em amarelo, diferentes palavras que estão nesse documento são destacadas aqui. Se a gente for ver aqui, do lado esquerdo, a gente tem alguns tópicos, né? O que seriam isso aqui? Nesse exemplo, a gente teria 4 tópicos. Um tópico que a gente está sendo representado por amarelo, outro por roxo, outro por verde e outro por azul, tá? Nessa ordem de cima para baixo. Não sei se tem alguém aqui que é daltônico, pode ter um pouco de dificuldade, né? Mas então seria o amarelo é o primeiro, o roxo é o segundo, o verde é o terceiro e o azul é o quarto aqui de cima para baixo, tá? Desses tópicos que a gente está vendo aqui, certo?
não tem nome nenhum. O que a gente consegue ver aqui? Consegue ver que dentro de cada tópico a gente tem alguma palavrinha, estão vendo ali, ó, e uma probabilidade associada, ali, um númerozinho associado. Dentro de cada tópico vai ter algumas palavras que vão representar esse tópico, vamos dizer, né, que a gente está conversando, que são palavras que normalmente aparecem juntas. Então, se essas palavras aparecerem num documento, provavelmente esse documento ele está relacionado a esse tópico, né? Só que, mesmo assim, cada uma dessas palavras ela tem um peso diferente dentro daquele tópico, né? Então, esses pesos, né, que seriam, estou generalizando aqui, né, seriam esses valores que a gente está vendo aqui, essas probabilidades, né? E isso serve para cada um dos tópicos que está aqui, né? Então, se a gente for ver aqui, se a gente pegar um documento, por exemplo, uma vez que a gente extraiu esses tópicos, né, a ideia que a gente está tendo aqui é construir isso, né? A gente não tem nome nenhum. Depois que a gente construir esses quadradinhos que a gente está vendo aqui, a gente vai olhar para eles e vai tentar, por exemplo, dar um nome que a gente viu no exemplo anterior. Isso aqui deve falar sobre medicina. Esse aqui deve ser um tópico que fala sobre esportes, vamos dizer assim, né? A gente pode dar um nome para ele, mas na verdade a ideia aqui não é encontrar nome, sim essas palavras que representam esses tópicos, né? Então, se a gente pegar um documento novo aqui e a gente olhar para ele está muito, muito rosa, então, ó, esse cara aqui provavelmente ele é do tópico representado por esse segundo quadrado aqui, né? O docente indica o quadrado roxo. Ah, não, ele está muito amarelo, então ele é do primeiro. Então, a gente consegue ter uma ideia visual, né, do que está acontecendo, assim, né? As palavras basicamente vão representar, quanto mais palavras tiver daquela cor, basicamente vai representar aquele tópico, né? Em um novo slide está a mesma imagem do slide anterior, sem as cores e sem indicação dos tópicos, destaques no texto e informações na coluna. Abaixo as informações. Na realidade, observamos apenas os documentos. As outras variáveis são latentes. Só que, na realidade, claro, a gente vai observar apenas os documentos, né? As outras variáveis, que nem eu mencionei anteriormente, elas são variáveis latentes, né? Essas que a gente está querendo criar, né? A gente vai olhar para os documentos e vai tentar criar aquela estrutura que a gente viu no slide anterior, né? Aquilo ali seria o resultado, vamos dizer assim, né? Do nosso algoritmo de modelagem de tópicos, né? No slide, a imagem sem cores e abaixo as informações. Nosso objetivo é inferir essas variáveis latentes. Computar a distribuição condicionada aos documentos. P abre parêntese tópicos, underline palavras, vírgula documentos, underline tópicos, vírgula atribuições, barra vertical, documentos, fecha parêntese. Então, a ideia do LDA é justamente fazer isso, né? Fazer essa leitura, né, dos documentos. Por quê? Porque ele vai ter como entrada só um conjunto de documentos. E a partir desse conjunto de documentos, a gente não vai entrar em detalhes específicos do algoritmo aqui, porque ele tem uma carga matemática bem pesada, né? Mas é para dar ideia geral para vocês, né? Como vocês já viram na leitura do documento, né, do livro, dá uma ideia geral para vocês como é que funciona, né? Mas a ideia, então, é a partir desses documentos que a gente está vendo aqui, ó, vai fazer essa leitura e vai construir esse algoritmo para poder fazer a construção desses tópicos e preencher essas quadradinhas que estão aqui, né? Ou criar mais ou menos, né? Dependendo de que vai ser utilizado, né? E a ideia, basicamente, então, é computar essa distribuição, né? Condicionada, né? Então, a gente vai inferir as variáveis latentes e depois computar a distribuição condicionada aos documentos, né? Então, o que seria isso? A probabilidade condicional, né? Vamos ver aqui qual a probabilidade do tópico palavras, documento tópicos, atribuições, dado os documentos. Então, a ideia é que esse algoritmo nos retorne isso aqui a partir de um conjunto de documentos, né? Novo slide com o título Processo Generativo e com as informações. Processo imaginário que descreve como os documentos são criados. Formalmente define um tópico como uma distribuição sobre o vocabulário de palavras. Assume que os tópicos são especificados antes de qualquer dado ser gerado. Para cada documento da coleção, escolhemos uma palavra da seguinte forma. 1. Aleatoriamente escolhe uma distribuição sobre os tópicos. 2. Para cada palavra no documento, 1. Aleatoriamente escolhe um tópico da distribuição de tópicos. 2. Aleatoriamente escolhe uma palavra da correspondente distribuição sobre o vocabulário. Então, o modelo LDA, pessoal, ele tem essa ideia, né, um processo imaginário, né, para descrever como que esses documentos são criados, né, porque ele é generativo, né? Formalmente, ele vai definir um tópico como sendo uma distribuição sobre o vocabulário das palavras e assume que os tópicos são especificados antes de qualquer dado ser gerado. Essa que ele assume isso antes, né, que já está especificado o tópico, né? Então, aí depois ele vai só fazendo o preenchimento, né? Então, a gente tem aqui uma ideia geral, eu vou passar no próximo slide aqui um passo a passo, que está um pouco mais claro, tá?
No slide intitulado Modelo LDA, as informações. Passo 1. Aleatoriamente, reatribuir todos os Z com índice IW, levando em conta proporções dos tópicos J no documento I, distribuições de cada palavra W do vocabulário no tópico. Passo 2. Aleatoriamente reatribuir as distribuições de tópicos em cada documento I a partir dos novos valores de Z com índice IW. Passo 3. Repetir o procedimento para todos os documentos. Passo 4. Aleatoriamente reatribuir as distribuições das palavras por tópicos a partir de todos os Z com índice IW do corpus. PI índice I igual ao conjunto dos elementos PI índice 1 e PI índice I2 até PI índice IK. Basicamente, a gente não vai entrar em detalhes que a gente está vendo aqui, né? O algoritmo ele tem algumas variações, inclusive, né? Mas basicamente, como é que seriam esses 4 passos que tem esse nosso algoritmo LDA, né? O passo 1, então, ele aleatoriamente ele vai reatribuir todos os Z e W, né? Levando em conta tanto as proporções dos tópicos J no documento I, como as distribuições de cada palavra W no vocabulário de tópico, né? Então, os Z e W são aqueles valores que eu falei para vocês, né? De um documento I para um W variando até o número K de K tópicos, né? Então, para cada documento I, eu vou computar qual é a probabilidade da palavra, né? Isso aí, da W palavra, né? Desculpe. Dessa palavra, para cada uma das palavras, a gente vai poder fazer essa atribuição desses valores, né? Para cada documento, né? Então, as proporções dos tópicos J no documento I e as distribuições de cada uma dessas palavras W no vocabulário do tópico, né? No passo 2, a gente vai aleatoriamente reatribuir essas distribuições de tópicos em cada documento I a partir dos novos valores de Z e W. Então, a gente vai sempre atualizando esse cara, né? E esse passo vai se repetindo até que a gente chegue no final lá no que a gente quer, né? A gente vai repetir esse procedimento para todos os documentos e aleatoriamente a gente vai reatribuir as distribuições dessas palavras por tópicos a partir de todos os Z e W do corpus. No final, basicamente, o que a gente vai querer ter aqui, pessoal? Basicamente, né? Vai ter um valor aqui para cada documento, vai ter uma probabilidade dele estar associado a alguma palavra dentro de para cada palavra, para cada documento, a gente vai ter uma probabilidade dele ter associado a um determinado tópico, uma determinada palavra de um determinado tópico. Então, para cada tópico, a gente vai ter aqueles valores que eu falei para vocês, que a gente viu naquela caixinha, né? Aqueles valores de probabilidades, né? Essa aqui é a ideia desse modelo LDA, né? E como é que a gente faz a avaliação depois, né? A avaliação dos resultados. A avaliação dos resultados, então, avaliar esses modelos, né? Em novo slide, o título Avaliando modelos de tópicos e as informações. A forma mais comum de avaliar os modelos probabilísticos de tópicos é calculando o logaritmo da verossimilhança do modelo. Outra métrica é o cálculo de perplexidade do modelo. A perplexidade de W é igual a exponencial de menos o logaritmo da probabilidade de WZ, dado alfa e beta dividido pelo logaritmo da soma de J igual a 1 até M dos valores N de J. Bom para comparar modelos probabilísticos, entretanto, os valores obtidos não necessariamente condizem com a correta relação entre os tópicos encontrados e os assuntos descritos na coleção. A gente pode utilizar, por exemplo, calcular o logaritmo de verossimilhança do modelo ou até mesmo usar uma métrica como essa aqui de perplexidade do modelo, né? Tem essa fórmula ilustrada para vocês, só para vocês relembrar, né? Então, ele é bom para comparar esses modelos probabilísticos, né? Só que os valores que a gente obtém por eles não necessariamente condizem com a correta relação entre os tópicos, né, encontrados e os assuntos descritos na coleção, né? No slide intitulado Avaliando modelos de tópicos as informações, no trabalho de Newman, 2010, foi proposto um método automático baseado na informação mútua entre pares de palavras que formam o tópico. Uma coleção de referência utilizada para calcular a coocorrência entre os termos relacionados. Quanto maior a similaridade média entre os pares das palavras, mais coerente é o tópico. E aí a gente tem alguns trabalhos, né, posteriores que vão propondo outras formas de avaliação, né, que às vezes conseguem os resultados melhores, né? Como, por exemplo, esse proposto por Newman, né, em 2010, né, que é um método automático, né, baseado na informação mútua entre palavras para formar um tópico, né? Então, ele faz um cálculo baseado na similaridade, né, média, né, entre pares de palavras
e com aquelas similaridades que tem maior similaridade entre par de palavra, ele considera como sendo mais coerente, né, para ser o tópico. Em novo slide, as conclusões. Modelos probabilísticos oferecem ferramentas eficientes para organizar, buscar e entender uma vasta quantidade de informações. Um framework que abre possibilidade de expansão. Modelos probabilísticos de tópicos têm um tratamento matemático rigoroso. Na perspectiva de um desenvolvedor de aplicações práticas, criar um modelo generativo e derivá-lo a fim de obter um algoritmo de inferência implementável é uma tarefa difícil. Né? Então, aqui para finalizar, pessoal, algumas conclusões, né? A gente fala sobre os modelos probabilísticos, né? Eles oferecem uma excelente ferramenta aí para a gente organizar e buscar entender, né, uma vasta quantidade de informações, então a gente consegue organizar de forma melhor, fazer consulta e etc, e encontrar documentos relacionados àqueles documentos sem precisar utilizar toda a dimensionalidade do número grande de palavras que tem esses documentos. A gente pode trabalhar só com os tópicos depois, isso facilita bastante, né? E eles têm um tratamento matemático rigoroso, até por isso que a gente acabou não vendo os detalhes aqui da implementação, né? Não é o escopo do curso. E se for pegar se querer implementar, né, não vai ser tão fácil assim, né? Para tentar implementar um método desse, vai precisar um pouco, é uma tarefa um pouco difícil, né? Quiser trabalhar com toda essa parte teórica da estatística para implementar esses métodos, tá? Então a gente viu aqui uma introdução à modelagem de tópicos, vimos os modelos probabilísticos, né? Mais especificamente o modelo LDA, o algoritmo LDA para poder construir essa modelagem de tópicos, e também como que pode ser feita a avaliação do resultado obtido por esses algoritmos, tá bom? Na próxima videoaula, a gente vai falar um pouco sobre embeddings, né? Uma forma mais simplificada para a gente poder fazer a representação de documentos. É uma aula bem interessante, tá bom? No slide, as referências. Seminário sobre modelos probabilísticos de tópicos, professor Tiago P. Faleiros, UNB. Curso de processamento de linguagem natural, professora Helena Caselli, UFSCar. Curso de processamento de linguagem natural, professor Tiago Pardo, ICMC USP. E por fim, né, colocar para vocês aqui as referências que foram utilizadas, né, para preparar esse material dessa nossa videoaula de hoje, tá bom, pessoal? Então, até a próxima, um abraço aí. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk.